Queridas e queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Alberto Brasil, pastor presidente do Ministério Igreja Evangélica Árvore da Vida em Rocha Miranda, na rua Ibirapuitã, número 283, a rua do edifício Nelson Mandela, próximo à Escola Municipal Itália e a 40 ADP, na Avenida dos Italianos. Eu quero convidar você e a sua família para participarem de um de nossos cultos. Quarta-feira pela manhã, nós temos consagração na direção da pastora Luciane Brasil e equipe. Você pode trazer fotografias, peças de roupas, documentos e colocar sobre a mesa de oração e nós estaremos orando por vocês. Toda quarta-feira, de 9 às 11h30 da manhã, venha consagrar a sua vida ao Senhor. No domingo, a nossa EBD acontece às 17 horas. E das 18 às 19h30, o nosso culto de agradecimento e adoração ao nosso Deus, você é nosso convidado. Igreja Evangélica Árvore da Vida em Rocha Miranda, Rua Ibirapuitã, número 283, é a rua do edifício Nelson Mandela. Quero convidá-los também, de segunda a sábado, aqui pelo Facebook. Eu, pastor Alberto Brasil, estou trazendo o ensino, o estudo da Palavra de Deus no Antigo Testamento. E eu quero convidar você e a sua família para participarem comigo. Se você precisa de aprender mais a Palavra de Deus como eu preciso, vamos estar juntos, então, nessa jornada de aprendermos a Palavra de Deus. A Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento ou de entendimento. Então, vamos aprender junto de segunda a sábado, às 19 horas, aqui pelo Facebook. Quero passar para vocês também o número do meu telefone celular, que tem o aplicativo do WhatsApp. Se você precisar de aconselhamento, precisar de oração, eu estou disponível a ajudar você na medida do possível. Basta você enviar uma mensagem de texto ou de áudio, ou simplesmente ligar, e na medida do possível eu vou estar atendendo você, tá bom? Então anote aí o meu telefone: 21 987 40 8962, pastor Alberto Brasil. 21 987 40 8962. Não esqueça de mandar o seu nome e também o bairro que você mora, para que eu possa identificar e adicionar você dentro do grupo de oração do WhatsApp. Nós levamos para os montes, para as consagrações, para os cultos, sempre vai ter alguém orando pela sua vida e pela tua casa. Hoje nós estamos, então, vamos iniciar o capítulo 20 do livro de Josué. São 24 capítulos, nós vamos estar lendo 2 ou 3 hoje e concluindo amanhã, ou quem sabe hoje mesmo, se der tempo, porque o capítulo 20 e o 21 fala da repartição das heranças das cidades de refúgio, a qual rapidamente dá para nós estarmos lendo para você sem maiores explicações. Quero estar cumprimentando ao povo de Deus que está conosco, agradecendo também minha querida diaconisa Thelma Fonseca, colocou aí para você o número do meu telefone celular, que tem o aplicativo do WhatsApp. Obrigado, Thelminha, Deus abençoe. Quero cumprimentar também minha filha Genilda Oliveira, Deus abençoe. Também minha querida Thelminha Fonseca, minha princesa amada, pastora Luciane Brasil. Luciane, te amo e vou te amar para sempre. Também quero estar cumprimentando a todos que estarão entrando no decorrer desta live. Confiram comigo, abram as suas Bíblias no livro de Josué, capítulo 20. Eu quero declarar até o final da minha jornada, da minha carreira, assim como o apóstolo Paulo declarou: assim como eu recebi do Senhor, assim eu também vos ensinei. Para isto,
é necessário que você abra a sua Bíblia, não só quando eu estou ministrando, mas quando todos os outros pastores, apóstolos, todos os líderes que estiverem ministrando, abram a Bíblia, confira se aquele texto é o que está sendo pregado, ensinado, para que nós não venhamos ser engambelados pela própria palavra. Satanás tentou fazer isso com Jesus Cristo, só que ele estava falando com o Filho de Deus. Olha, está escrito assim. Mas Jesus Cristo diz, também está escrito assim. Você tem que conhecer a palavra, eu tenho que conhecer a palavra e o Deus que nós servimos. Só há um meio de conhecê-lo, pela sua palavra e pela oração. Temos que voltar a orar, a clamar a Deus. Então, abram comigo, livro de Josué, capítulo 20. Nós vamos estar fazendo, então, esta leitura. Falou mais o Senhor a Josué, dizendo, fala aos filhos de Israel, dizendo, apartai para vós as cidades de refúgio de que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida que matar alguma pessoa por erro e não com intento, para que vos sejam refúgio do vingador do sangue. E fugindo para alguma daquelas cidades, pôr-se-á à porta da cidade, e proporá suas palavras perante os ouvidos dos anciãos da tal cidade. Então tomarão consigo da cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. E se o vingador do sangue o seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu a seu próximo com intento e o não aborrecia dantes. E habitará na mesma cidade, até que se ponha a juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias, então o homicida voltará e virá à sua cidade, e à sua casa, e à cidade de onde fugiu. Então apartaram Quedes na Galiléia, na montanha de Naphtali, e Siquém na montanha de Efraim, e Quiriate-Arba, esta Hebron, na montanha de Judá. E da além do Jordão, de Jericó, para o oriente, apartaram Bezer no deserto, na campina da tribo de Ruben, e Ramote em Gileade, da tribo de Gade, e Golã em Bazã, da tribo de Manassés. Estas são as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que andasse entre eles, para que se acolhesse a elas todo aquele que ferisse alguma pessoa com erro, para que não morresse nas mãos do vingador do sangue até se pôr diante da congregação. Assim nós terminamos o capítulo 20, mas nós vamos agora a algumas explicações necessárias para o meu conhecimento e também para o teu conhecimento. O versículo 1 diz que falou mais o Senhor a Josué, dizendo, fala aos filhos de Israel, apartai para vós cidade de refúgio. Deus já tinha dito isso pelo ministério de Moisés, dizendo que aqueles que ficaram antes de atravessar o Jordão, 2,5 tribos que ficaram, lembrem bem isso, antes de atravessar o Jordão, ficaram 2,5 tribos. E depois que atravessaram o Jordão, 9,5 tribos possuíram então o outro lado do Jordão. Mas tanto antes do Jordão, quanto depois do Jordão, eles deveriam construir cidades de refúgio para o homicida que matasse alguém por erro, por engano, ou está cortando lenha na mata e solta o ferro do machado e acerta a cabeça de alguém. Então essa pessoa não tinha nenhuma revanche, nenhuma rivalidade com aquela pessoa. O vingador do sangue é o parente dessa pessoa que morreu. Então, essa cidade de refúgio, deveria o homicida se dirigir para ali, chamar o ancião, chamar o líder ali e os anciãos da cidade, e dizer que aconteceu daquela e daquela forma. Eles colocariam ele para dentro e, quando viesse o vingador, não poderia entrar. Esta pessoa, ela estaria então na cidade de refúgio até que viesse o dia do julgamento. E depois, quando morresse então ali o sacerdote,
ele poderia voltar sem a vingança do vingador de sangue. Ele poderia voltar se ele não fosse culpado. Então, antes do Jordão, 3 cidades foram construídas. E depois do Jordão, mais 3 cidades foram construídas, e o povo, então, ficava para não ser julgado injustamente. Não foi um homicídio premeditado, qualificado. Então, essa pessoa tinha que ter um julgamento, e sendo comprovado que ela fizera aquilo e não fora proposital, então essa pessoa voltaria depois da morte do sacerdote, voltaria para sua terra, para sua cidade. Assim nós acabamos então o capítulo 20, vamos entrar no capítulo de número 21. Façam os seus pedidos de oração, porque daqui a pouco eu vou estar orando por vocês. Capítulo 21 do livro de Josué. Então os cabeças dos pais dos levitas se achegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel. E falaram-lhe em Siló, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou, pelo ministério de Moisés, que se nos dessem cidades para habitar, e a seus arrabaldes para os nossos animais, pelo que os filhos de Israel deram aos levitas a sua herança, conforme o dito do Senhor, estas cidades e seus arrabaldes. E saiu a sorte pelas famílias dos coatitas, que era filho de Coate. E os filhos de Arão, o sacerdote, dentre os levitas, caíram por sorte da tribo de Judá, e da tribo de Simeão, e da tribo de Benjamim, 13 cidades. E aos filhos de Coate caíram por sorte da família da tribo de Efraim, e da tribo de Dan, e da meia tribo de Manassés, 10 cidades. E aos filhos de Gerson caíram por sorte as famílias da tribo de Issacar. E da tribo de Azer, e da tribo de Naphtali, e da meia tribo de Manassés, em Bazã, 13 cidades. Aos filhos de Merali, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, e da tribo de Gade, e da tribo de Zebulon, 12 cidades. E deram os filhos de Israel aos levitas estas cidades e seus arrabaldes, por sorte que o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés. Deram mais da tribo de Judá e da tribo dos filhos de Simeão estas cidades, e por nome foram nomeadas, para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi sua. Assim, lhe deram a cidade de Arba, do pai de Anak, que era um gigante, esta Hebron, no monte de Judá, e os seus arrabaldes, quer dizer, os seus arredores, ao redor dela. Porém, o campo da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné, por sua possessão. Assim, os filhos de Arão, os sacerdotes, deram a cidade de refúgio do homicida Hebron e os seus arrabaldes, e Líbina e os seus arrabaldes, e Jatir e seus arrabaldes, e Estemoa e seus arrabaldes, e Olom e seus arrabaldes, e Debir e seus arrabaldes, e Aim e os seus arrabaldes, e Jutá e os seus arrabaldes, e Bet-Semes e os seus arrabaldes, 9 cidades destas 2 tribos. E da tribo de Benjamim, Gibeão e seus arrabaldes, Geba e os seus arrabaldes, e Anatote e os seus arrabaldes, e Aimon e os seus arrabaldes, 4 cidades. Todas as cidades dos sacerdotes, filho de Arão, foram 13 cidades e os seus arrabaldes. E as famílias dos filhos de Coate, levitas, que ficaram dos filhos de Coate, tiveram as cidades da sua sorte da tribo de Efraim. E deram-lhe Siquém, cidade de refúgio do homicida, e os seus arrabaldes, no monte de Efraim, e Gezer e os seus arrabaldes. E Quibes-Zaim e seus arrabaldes, e Bet-Choron e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Dan, Elteque
e os seus arrabaldes, Gibeton e os seus arrabaldes, Aijalon e os seus arrabaldes, Gate-Rimon e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da meia tribo de Manassés, Taanaque e os seus arrabaldes, e Gate-Rimon e os seus arrabaldes, 2 cidades. Todas as cidades para as famílias dos demais filhos de Coate foram 10 e os seus arrabaldes. E aos filhos de Gerson, das famílias dos levitas, Golã, da meia tribo de Manassés, cidade de refúgio do homicida em Bazã e os seus arrabaldes, e Baesterá e os seus arrabaldes, 2 cidades. E da tribo de Issacar, Quizião e os seus arrabaldes, Deberate e os seus arrabaldes, e Jarmute e os seus arrabaldes, Enganim e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Azer, Misal e os seus arrabaldes, Abidom e os seus arrabaldes, Eucate e os seus arrabaldes, Reobe e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Naphtali, Quedes, cidade de refúgio do homicida, na Galiléia e os seus arrabaldes, e Amote-Dor e seus arrabaldes, e Cartã e os seus arrabaldes, 3 cidades. Todas as cidades dos Gersonitas, quer dizer, dos filhos de Gerson, segundo as suas famílias, foram 13 cidades, e os seus arrabaldes. E as famílias dos demais filhos de Merali, dos levitas, foram dadas da tribo de Zebulon, Joquineão e os seus arrabaldes, Cartá e os seus arrabaldes, e Diminá e os seus arrabaldes, Naalau e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Ruben, Bezer e os seus arrabaldes, e Jaza e os seus arrabaldes, e Quedimote e seus arrabaldes, e Mefaete e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Gade, Ramote, cidade de refúgio do homicida, em Gileade, e os seus arrabaldes, e Maanaim e os seus arrabaldes, e Esbom e os seus arrabaldes, Jazer e os seus arrabaldes, 4 cidades. Todas essas cidades foram dos filhos de Merali, segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas, e foi a sua sorte 12 cidades. Todas as cidades dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram 48 cidades e os seus arrabaldes. E estavam essas cidades, cada qual com seus arrabaldes em redor delas. Assim estavam todas essas cidades. Desta sorte, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. Até aqui nós vemos a repartição de todas as terras, todas as tribos já tinham ganho suas heranças, e agora quem não tinha herança eram os filhos de Levi, os filhos de Arão. Então eles eram obrigados a dar, cada um, algumas cidades que eles tinham conquistado, para que pudessem morar os levitas, os arrabaldes, os arredores, para criar o gado que eles ganhariam também do povo. Eles não tiveram herança, mas aquilo que eles davam a Deus, Deus repassava então para os levitas. Vamos continuar a leitura então. Versículo 43. Dessa sorte deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhe deu repouso em redor, conforme tudo quanto jurara a seus pais. E nenhum de todos os seus inimigos ficou de pé diante deles. Todos os seus inimigos o Senhor deu na sua mão. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Prestem muita atenção o final do capítulo 21. Não faltou palavra nenhuma que Deus disse que faria na vida de todos os habitantes de Israel. Ele trouxe então as cidades, eles não tiveram que edificar casa, porque já encontraram as casas prontas, não tiveram que plantar vinhas, porque já encontraram, olivais já havia, tudo quanto eles precisavam
já estava plantado e edificado, e houve repouso. Israel só entrou em guerra quando desobedeceu a Deus. As guerras que eles tiveram foi para conquistar. Após a conquista, eles tiveram repouso. Eu vou ler de novo para você os últimos 2 versículos para você entender. Versículo 44 e o 45, que termina o capítulo 21. E o Senhor lhes deu repouso em redor, conforme tudo quanto jurara a seus pais. E nenhum de todos os seus inimigos ficou em pé diante deles. Todos os seus inimigos o Senhor deu na sua mão. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Então, querido, nós vemos aqui a boa mão de Deus agindo com Israel. Lutas que vieram depois, cativeiro, exílio, foi por causa da idolatria, foi por causa da desobediência. Era para viver uma vida tranquila como eu e você. Mas quando nós saímos da posição que Deus tem nos dado, então nós temos que sofrer as consequências para então nos arrependermos dos nossos atos. Abram comigo as suas Bíblias, capítulo 22 de Josué. Assim como eu recebi do Senhor, assim também eu vos ensinei. Então Josué chamou os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés e disse-lhes: tudo quanto Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, guardastes, e a minha voz obedecestes em tudo quanto vos mandei. A vossos irmãos, por tanto tempo até o dia de hoje. Lembra que a Bíblia falou lá atrás, eu narrei para vocês, quando 2,5 tribos acharam que a terra era muito boa antes de atravessar o Jordão, eles pediram para Moisés: Moisés, nós queremos ficar do lado de cá. E Moisés ficou muito irado com eles, pensando que eles iam desanimar o povo, como fizeram os 10 espias. Mas eles disseram: não, peraí, Moisés, tu não está entendendo. Nossas mulheres, nossos anciãos, nossos filhos, nosso gado, vai ficar tudo do lado de cá. Mas nós vamos passar armados à frente dos nossos irmãos, só quando eles tiverem descanso é que nós vamos voltar para ficar com a nossa família. Isto durou anos. Não foi um tempo rápido, durou tempo, lutas, batalhas que eles tiveram. E aqui no capítulo 22, Josué então está reconhecendo o que eles fizeram, não voltar atrás, e agora Josué vai despedi-los em paz para atravessarem de novo o Jordão para a terra que lhe havia prometido. Versículo 1 do capítulo 22. Então Josué chamou os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e disse-lhes: tudo quanto Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou, guardastes, e a minha voz obedecestes em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos, por tanto tempo até o dia de hoje, não desamparastes, antes tiveste cuidado da guarda do mandamento do Senhor vosso Deus. E agora o Senhor vosso Deus deu repouso a vossos irmãos, como lhes tinha prometido. Voltai-vos, pois, agora, e ide-vos a vossas tendas, a terra da vossa possessão, que Moisés, o servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. Tão somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou, que ameis ao Senhor vosso Deus, e andeis em todos os seus caminhos, e guardeis os seus mandamentos, e vos achegueis a ele, e o servais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Assim Josué os abençoou, e despediu-os, e foram para suas tendas. Porquanto Moisés dera herança em Bazã a meia tribo de Manassés, porém a outra metade deu Josué entre os irmãos. Então meia tribo ficou do lado de lá e a outra meia tribo do lado de cá do Jordão, entre os seus irmãos, daqui no Jordão para o ocidente. E enviando Josué também as suas tendas, os abençoou, e falou-lhes dizendo: voltai a vossas tendas com grandes riquezas. Presta atenção.
Voltai a vossas tendas com grandes riquezas e com muitíssimo gado, com prata e com ouro e com metal e com ferro e com muitíssimas vestes, reparti com vossos irmãos o despojo dos vossos inimigos. Assim os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e partiram dos filhos de Israel de Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, a terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores, conforme o dito do Senhor pelo ministério de Moisés. Prestem muita atenção. As 9 tribos e meia ficaram em Siló. Siló fora o lugar escolhido por Deus para receber holocaustos, sacrifícios e adoração. Era em Siló. Não se podia adorar em outro lugar. Mais tarde, nós vamos ver mais tarde que eu falo, é a partir do versículo 10 do capítulo 22. Eles vão fazer alguma coisa que parece mal aos olhos de todo Israel. Preste atenção. E vindo eles ao limite do Jordão, que estão na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, um altar de grande aparência. Olha, não se podia sacrificar em outro lugar que não fosse Siló. Eu acabei de falar para você. E ali então, passando os outros irmãos deles que estavam do outro lado do Jordão, viram eles construindo um altar. E eles contaram ali então para Josué: olha, eles estão construindo um altar, eles vão adorar lá naquele altar. Vamos acabar com eles. Olha o que então vai acontecer. Versículo 11. E ouviram os filhos de Israel dizer: eis que os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar na frente da terra de Canaã, nos limites do Jordão, da banda dos filhos de Israel. Ouvindo isto, os filhos de Israel, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, para saírem contra eles em exército. Não importava que fossem irmãos, mas se eles deixassem de adorar a Deus, como foi a ordem que deu Josué, então eles deveriam ser mortos. Eles não poderiam invocar um outro Deus que não fosse o Deus de Israel. Então eles prepararam o exército para sair contra eles. E enviaram os filhos de Israel aos filhos de Ruben e aos filhos de Gade e à meia tribo de Manassés para a terra de Gileade. Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, então está mandando também um sacerdote para saber se aquilo era verdade. E 10 príncipes com ele, de casa a casa paterna, um príncipe, de todas as tribos de Israel. E cada um era a cabeça da casa de seus pais nos milhares de Israel. E vindo eles aos filhos de Ruben e aos filhos de Gade e à meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, falaram com ele dizendo: assim diz toda a congregação do Senhor: que transgressão é esta com que transgrediste contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir ao Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelardes contra o Senhor? Foi-nos pouco a iniquidade de Peor, de que ainda até hoje não estamos purificados, ainda que houve castigo na congregação do Senhor, pelo que hoje abandonais ao Senhor. Será que, rebelando-vos hoje contra o Senhor, amanhã se irará contra toda a congregação de Israel? Se é, porém, que a terra da vossa possessão é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, quer dizer, lá em Siló, e tomai possessão entre nós, mas não vos rebeleis contra o Senhor, nem tampouco vos rebeleis contra nós, edificando-vos um altar, afora o altar do Senhor nosso Deus, lá em Siló. Não cometeu Acã, filho de Zerá, transgressão no tocante ao anátema? E não veio a ira sobre toda a congregação de Israel? Assim que aquele homem não morreu só na sua iniquidade. Então responderam os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, e disseram aos cabeças dos milhares de Israel:
Talvez você nunca tenha passado com muita atenção por essa passagem, e você vai ver então a fineza dessas 2,5 tribos que vão explicar de uma forma, que eles vão entender por que eles fizeram isso, que eles não estavam se rebelando contra Deus. Quando a gente lê a Bíblia muito rápido, como se fosse um jornal, uma revista, a gente às vezes não entende muita coisa. Por isso que eu peço a tua atenção, abra a palavra de Deus, medite para que você possa compreender. Vamos ver o que eles responderam. Versículo 21 do capítulo 22. Então responderam os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, e disseram os cabeças dos milhares de Israel: o Deus dos deuses, o Senhor, o Deus dos deuses, o Senhor, ele o sabe, e Israel mesmo saberá, se foi por rebeldia ou por transgressão contra o Senhor. Hoje não nos preserveis, quer dizer, pode nos matar. Se nós edificamos altar para nos tornar de após o Senhor, ou para sobre ele oferecer holocausto e oferta de manjares, ou sobre ele fazer oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o requeira. E se antes o fizemos, foi em receio disso. Amanhã vossos filhos virão a falar a nossos filhos, dizendo: que tende vós com o Senhor Deus de Israel? Aqui, a explicação que eles estão dando é muito lógica, que vai convencer toda a congregação de Israel. Eles estão dizendo: nós estamos edificando esse altar como um memorial, para que quando vossos filhos, vocês sabem do tratado que houve entre nós, de que nós combatemos à frente dos nossos irmãos, até que eles tivessem repouso, depois voltamos para o outro lado do Jordão. Mas quando vocês morrerem, vier uma nova geração, eles vão dizer: vocês que parte têm com o nosso Deus? Que história é essa de que vocês são nossos irmãos? Porque ficaram, ali tinha então um distanciamento entre eles, uma fronteira entre eles. E eles vão explicar isso para Israel. Preste atenção. Pois o Senhor pôs o Jordão por termo entre nós e vós, ó filhos de Ruben e filhos de Gade, não tendes parte no Senhor. E assim bem poderiam vossos filhos fazer desistir a nossos filhos de temer ao Senhor. Pelo que dissemos: façamos agora e nos edifiquemos um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós, e entre as nossas gerações depois de nós, nos seja um testemunho para podermos fazer o serviço do Senhor diante dele com os nossos holocaustos e com os nossos sacrifícios e com as nossas ofertas pacíficas, e para que nossos filhos não sejam amanhã, a nossos filhos não tendes parte do Senhor, que eles não digam a nossos filhos: vocês não têm parte no Senhor. Pelo que dissemos: quando for que amanhã assim nos digam a nós e às nossas gerações, então diremos: vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para holocausto, nem para sacrifício, porém para ser testemunho entre nós e vós. Nunca tal nos aconteça que nos rebelássemos contra o Senhor, ou que hoje nós abandonássemos o Senhor, edificando altar por holocausto, oferta de manjares ou sacrifício fora do altar do Senhor nosso Deus, que está perante o tabernáculo, quer dizer, lá em Siló. Ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote, e os príncipes da congregação, e os cabeças dos milhares de Israel, que com eles estavam, as palavras que disseram os filhos de Ruben, e os filhos de Gade, e os filhos de Manassés, pareceu-lhes bem a seus olhos. E disse Finéias, filho de Eleazar o sacerdote, aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometeste transgressão contra o Senhor. Agora livrastes os filhos de Israel da mão do Senhor. E voltou Finéias, filho de Eleazar o sacerdote,
com os príncipes dos filhos de Ruben e dos filhos de Gade, da terra de Gileade à terra de Canaã, aos filhos de Israel, e trouxeram-lhes a resposta. E pareceu a resposta boa aos olhos dos filhos de Israel, e aos filhos de Israel louvaram a Deus, e não falaram mais de subir contra eles em exército, para destruir a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade puseram no altar o nome Ede, para que seja testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Então ali, significado de testemunho, o altar que eles construíram antes do Jordão, para que quando morressem toda aquela geração, ninguém viesse dizer do outro lado do Jordão que eles não eram parentes e que não serviam ao mesmo Deus. Tá? Amém? Nós vamos agora então, tem o capítulo 23, mas o capítulo 23 vai ficar para amanhã. Eu vou ler só alguns versículos para você fazer o seu pedido de oração e nós estarmos orando por você. Eu vou ler alguns versículos no capítulo 23, vai ficar o capítulo 23, o complemento dele, e o capítulo 24 para amanhã, para nós concluirmos mais um livro do Antigo Testamento, que é o livro de Josué. Então, amanhã ainda nós estaremos entrando no livro então de Juízes, e vai ser uma bênção estarmos estudando então o livro de Juízes. Capítulo 23, versículo 1 de Josué, penúltimo capítulo. E sucedeu que muitos dias depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e Josué já fosse velho e entrado em dias, chamou Josué a todo Israel, aos seus anciãos, e aos seus cabeças, e aos seus juízes, e aos seus oficiais, e disse-lhes: Hoje já sou velho e entrado em dias, e vós já tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a estas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Não esqueçam disso. Vedes aqui que vos fiz cair em sorte as vossas tribos, estas nações que ficaram desde o Jordão, com todas as nações que tenho destruído até o mar grande para o pôr do sol. E o Senhor vosso Deus as impelirá de diante de vós, e as expelirá de diante de vós, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos tem dito. E esforçai-vos, pois, muito para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que nela não vos aparteis nem para a esquerda e nem para a direita, para que não entreis a estas nações que ainda ficaram convosco, e dos nomes dos seus deuses não façais menção, nem por eles façais jurar, nem os servais, nem a ele vos inclineis. Mas ao Senhor vosso Deus vos achegareis, como fizestes até o dia de hoje. Essa declaração de Josué, mais tarde vai vir aquela frase célebre, né? Eu não sei quanto a vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vai vir no capítulo 24, o último capítulo. Mas aqui Josué já começa a tratar com o povo, a falar com o povo de que até aquele momento Deus tinha cumprido tudo quanto tinha prometido a eles, havia repouso na terra, mas ainda havia algumas tribos que mais tarde seriam destruídas se tão somente eles obedecessem, guardassem a palavra de Deus, se esforçassem. Isto é o que também eu trago para a minha vida hoje. Eu quero firmar o coração da igreja no mesmo propósito que está no meu coração, que está no coração da pastora Luciane Brasil, no coração do pastor Jorge de Sá, do pastor Ângelo, da pastora Ângela, do pastor Rosimar, da pastora Jaqueline, da missionária Tânia, da missionária Genilda, dos obreiros que estão conosco. Eu quero fixar no nosso coração este desejo de lutar,
esse desejo de tomar posse de todas as terras. Quando eu falo terra, eu falo na celestial, eu falo aqui também do que nós temos para conquistar. Igreja do Senhor, Igreja Árvore da Vida, demais ministérios que servem ao Senhor, voltemo-nos para o Senhor enquanto nós o pudermos achar. O nosso adversário está bramando como se for um leão, buscando a quem possa tragar. Não é mais tempo, nunca foi. Mas agora então, pior ainda, não é tempo de brincarmos, de estarmos displicentes, negligentes na obra do Senhor. Vamos nos envolver. Eu estou convocando para sexta-feira, sábado e domingo, um jejum no nosso ministério, orando pela igreja, orando pelas nossas casas, pela família. Você que não pertence ao ministério e quer também participar do jejum pela tua família, faça isto. Vamos nos levantar nesse tempo em oração, em jejum, em obediência, porque o mesmo Deus que deu repouso, o mesmo Deus que deu possessão ali em Canaã a Israel, é o Deus que eu sirvo, é o Deus que você serve também. Então nós vamos estar em 3 dias de jejum, glorificando a Deus, exaltando a Deus, consagrando as nossas vidas, para que de novo o Senhor venha se agradar de nós, para que de novo possamos entrar com cabeça erguida, certo de que nós estamos procurando obedecer e viver o que Deus tem para nós vivermos. Amém? Nós vamos estar orando nesse momento. Nós vamos estar orando pela Thelma Fonseca e toda a sua família. Nós vamos estar orando pela missionária Genilda e toda a família. Vamos estar orando também, apresentando o Senhor, a vida da Jacira dos Santos e toda a família. Vamos estar orando pela nossa querida Monique Pedroso, pelo Cláudio e família, pela Sara Maria Ezequiel. Isso, Sarinha, vamos estar orando daqui a pouquinho, orando pelo William, orando por toda a família, meu querido Paulinho Ferreira. Vamos estar orando agora, apresentando o Senhor a toda a parentela. Vamos orar pela nossa querida Regina Rangel e por toda a família Regina. Vamos estar apresentando o Senhor, meu querido Paulo Augusto, a sua família. Vamos orar então por aqueles que estão conosco e aqueles que também não estão nesse momento, mas nós vamos orar. Vamos então falar com Deus, porque nos é chegado o momento de oração. Soberano e eterno Deus, Criador tanto dos céus como também da terra, Pai amado, Pai querido, eu quero colocar diante de Ti, meu Pai, a vida, Senhor, a saúde, a família da Tua serva, meu Pai querido, Senhor da glória, Regina Rangel. Visita a Tua ungida, meu Pai. Visita, meu Pai amado, Senhor da glória, a sua casa, o seu ministério, meu Pai. Entra com Teu poder, toda a família da Tua serva Regina Rangel. Nós colocamos perante a Ti, diante de Ti. Visita a saúde, Pai. Entra com Teu poder, o Teu agir. Toma, Pai, a Sara Maria Ezequiel, meu Pai amado, Senhor, visita ela, visita o Elias, a Míria, a restauração deste casamento, repreenda, Pai, tudo aquilo que veio contra o casamento, meu Pai amado, Senhor da glória, do Elias e da Míria, meu Pai amado, restaura, entra com teu poder, quebra com todo encantamento, todo o poder do inferno, abençoa a tua serva Sara Maria, meu Pai, o lar da tua serva, toda a sua parentela, toma em tuas mãos a saúde dela, meu Pai, a visão da tua serva, toca nos olhos, toca, meu Pai querido, Senhor, do alto da cabeça, a planta dos pés, repreenda todo e qualquer mal, dá vitória a Sara Maria, meu Pai, visita a sua casa, a sua parentela, eu entrego em tuas mãos também, meu Pai, nesta noite de oração, a vida da Thelma Fonseca Pereira, a saúde da Thelma, o chamado, o ministério, Pai querido, aviva a tua obra na vida da Thelma, Pai. Liberta sua mãe, liberta o Edson, Pai, faça uma obra na vida dele, liberta a irmã da Thelma, liberta os irmãos, visita o que está internado, meu Pai querido, Senhor da glória, cura, liberta, salva, liberta os filhos e as filhas,
os genros, a noras, toma os netos, toma Miguel, meu Pai querido, Senhor, guarda a cada neto da tua serva, guarda principalmente o Miguel, toma, Pai amado, Senhor, o ministério chamado da Thelma, toma em tuas mãos, meu Pai amado, a vida da Genilda, abençoa a tua serva, visita ela, Senhor, a saúde da Genilda, as causas que ela tem apresentado perante a ti, meu Senhor. Ó Deus amado, recompensa a tua filha pelo bem que tem feito a tua obra, o ministério, a nossa casa. Liberta a sua mãe, liberta, Pai amado, as suas irmãs, o seu irmão. Toma em tuas mãos os sobrinhos, toma o David, a Adriana, meu Pai amado, Ana Beatriz, meu Deus amado, o Tiago, Jorge, toda a parentela da Genilda, meu Pai amado, Senhor, meu Pai, a Rosane, meu Pai, seus filhos, a parentela, eu entrego a ti, meu Pai querido, meu Deus, vai trabalhando, eu te peço, Pai querido, na vida da Jacira, toma a Jacira, a saúde da Jacira, toma em tuas mãos, Pai, o Mário, toma toda a parentela da tua serva, o povo ali naquele quintal, toma em tuas mãos, meu Pai, Monique, abençoa Monique, meu Pai querido Senhor, meu Pai, toma a vidinha do Ian Lucas, abençoa, guarda, livra, a vida, meu Pai, ó Deus do Joãozinho, dá saúde, guarda ele, toma o Eric, Pai, toma o Tiago, toma a Beatriz, toma o Pablo, toma a Dona Vilma, toma o Cláudio, toda a parentela, meu Pai, dos teus servos, eu coloco perante a ti, toma a tua serva, Pai, Madalena Ribeiro, toda a família Ribeiro, Pai, eu apresento perante a ti, dá saúde à tua ungida, vai abençoando o trabalho das mãos, entra com o teu poder, o teu agir. Toma o Paulinho Ferreira, Pai, toma a vida dele, toma a sua mãezinha, toma o Wallace, toma a pastora Jaqueline Velasco, Pai, abençoa esta família, abre uma porta de excelência, meu Pai querido, para o Claudinho, meu Pai, para o teu servo, Pai amado, Sem Wallace, para o teu servo, Pai amado, Paulinho. Toma, Deus, eu te peço, entra com teu poder, o teu agir também, na saúde, na vida do Paulo Augusto, visita o seu irmão, visita o seu sobrinho, a sua prima, visita toda a sua parentela, a saúde, as causas que teu filho tem entregue na tua mão, sê com Paulinho, meu Pai querido, firmando o chamado, o ministério que tu tens na vida do Paulinho Augusto, meu Pai, sê com teu filho, repreendendo todo e qualquer mal contra a sua saúde, Pai. Ó Deus, entrega em tuas mãos, Senhor, meu Pai, a vida da Elaine Alves, visita Elaine, entra com teu poder, o teu agir, meu Pai amado, vai trabalhando na vida do Zé Carlos, meu Pai amado, na vida da Sebastiana, o pai do Zé Carlos, irmãos, liberta Giovana, faça uma obra na vida da Gabi, toma tua serva Célia, Pai amado, em tuas mãos, visita o lar da Célia, meu Senhor, confirma a salvação, a libertação de Alberto, Pai querido, ó Deus, toma a saúde dele, toma em tuas mãos a filha, Pai amado, as netas, o filho, toda a parentela da Célia, visita também, Pai, a tua serva Luci Lisboa, levanta cada dia a Luci, meu Pai, toma em tuas mãos a vida dela, toma em tuas mãos Edilson, sua parentela, meu Pai da Luci, vai trabalhando, entra com teu poder, o teu agir, meu Pai. Toma, Deus, Jussara, levanta Jussara nesse tempo, Pai. Toma os filhos, as filhas, toma em tuas mãos Jamile, toma em tuas mãos Miguel, vai trabalhando nesta família, Senhor. Eu coloco a Liliane, toma a Liliane, meu Pai querido, Senhor, meu Pai. Ó Deus amado, Raimundo, toda a parentela dela, a Maria José, meu Pai, os filhos, genro, nora, meu Pai, trabalha. Entregamos em tuas mãos, meu Pai, tua serva Kelly Laureano. Dá saúde a Kelly, visita a Kelly, entra com teu poder, o teu agir na vida da Kelly, meu Pai. Toma Niltinho, liberta o Niltinho, salva, liberta o Juan. Toma, Pai, o Pedrinho. Toma em tuas mãos, Pai amado, Dona Cleusa. Meu Deus, dá saúde, entra com teu poder em toda a família Laureano. Toma a Jaqueline, toma o Alain, liberta. A tua serva Edna Maria, abençoa a saúde da tua serva, abençoa as finanças, abençoa
Abençoa a Autoescola Lipe, Pai, faça prosperar. Toma em tuas mãos, meu Pai, Edilane, liberta, salva, transforma. Toma em tuas mãos, meu Pai amado, a Jade, a Lívia, oh Deus amado, o Felipe, o Viana, toda a sua parentela, entra com teu poder, meu Pai, vai desfazendo com todo o poder, entra com teu agir, meu Pai. Entregamos, Pai, em tuas mãos, Pai amado, Pai querido, a vida da Tânia Cristina, a saúde da Tânia, a casa da tua serva. Desperta Tamires, meu Pai, levanta Tamires neste tempo, Senhor da glória, na tua obra. Toma Lucas, Pai, entra com teu poder, o teu agir na vida do Lucas, na vida dos seus pais. Meu Deus, entregamos em tuas mãos a vida da Odete Justo, os filhos, as filhas, genros e nora, neto, bisneto, a tia Nazaré, toda a parentela da tua serva colocamos diante de ti. Meu Senhor, visita também, eu te peço, Pai Santo, a vida, meu Pai, da Lindinha. Meu Deus, socorra a tua filha. Olha essa situação naquele CTI. Olha, Deus amado, Pai querido, Senhor, os médicos liberando Cecília, meu Pai, sem a menor condição, meu Pai amado, dela voltar para casa. Meu Deus, toma Cecília em tuas mãos, cumpra-se o desejo supremo do teu coração na vida de Cecília. Meu Deus, toma em tuas mãos, Lindinha, liberta o Derico, liberta a Paloma, liberta Vitor, meu Pai, toma esta família em tuas mãos. Toma ali, meu Pai, se voltar para casa, toma Lia, desperta Lia, o Luiz, a filha, o Zeca, meu Pai querido. Faça o teu mover, abençoa, meu Pai amado, a tua serva Marlene da Alcobaça, guarda a tua filha, abençoa a todos que ela tem pedido oração, entra com o teu poder, o teu agir, visita, meu Pai, também a Michele, meu Pai, liberta a Michele ali em Cambuci, vai trabalhando na vida desta mulher, liberta a Sirlene, liberta o Pitã, faça o teu mover, guarda a Ruth, Pai, guarda o Berti, toma Ramone Kelly, Pedro Henrique, Alexandre. Toma, Pai, o Álamo, Pai. Tu é Deus justo, Pai. Toma esta causa em tuas mãos. Oh Deus, se há justiça no teu servo, entra com teu poder, o teu agir. Toma a Rosana, toma o filho, toma a Dona Tetê, toma seu Vanderlei, toma o povo em Cambuci, toma o pastor Jorge de Sá, recupera, dá saúde ao teu ungido, para que ele possa estar conosco no domingo. Pai, toca na saúde do pastor Jorge de Sá, toca na saúde, meu Pai, da tua serva Edna, toma a Cíntia, meu Pai, liberta os filhos, toma o pastor Ângelo, anima, levanta o teu ungido, Pai, dá vitória a ele, meu Pai, sua esposa, sua filha, toma o pastor Rosimar, toma a pastora Ângela, a obra em Guaçuí, meu Pai querido, ó Deus, completa a tua obra, levanta mantenedores, ajudadores, trabalhadores para aquela obra, abençoa, meu Pai, tua serva Meliane, guarda ela, o Marcos, meu Pai querido, toda a sua parentela, toma em tuas mãos o evangelista Luiz Mota, abençoa a Rádio ID, abençoa, meu Pai, cada comunicador, cada ouvinte, a tua serva Lia Caldas, meu Pai querido Senhor, tua serva Angélica, vai trabalhando, abençoa o teu povo que se chama pelo teu nome, Pai, abençoa, meu Pai, nesta noite a minha casa, a minha saúde, a saúde, Pai, da minha princesa, nossos filhos e filhas, nossos netos e netas, meu Pai amado, toda a nossa parentela, o Ministério Árvore da Vida, repreenda, meu Pai, contra o teu povo que se chama pelo teu nome, todo o laço do passarinheiro, todas as obras de feitiçaria, de bruxaria, de magia negra, de voodoo, de candomblé, de satanismo, jejum contrário, oração contrária, sacrifício humano e até mesmo animal. Lança por terra, Senhor da glória, tudo aquilo que é feito nas matas, nas cachoeiras, no cemitério, nos gongares, meu Pai. Ó Deus amado, que nada venha prevalecer, que nenhuma arma forjada venha prevalecer contra a tua igreja, meu Pai amado, contra o povo de Deus. Guarda cada família, livra-nos, Pai, dessa pandemia, meu Pai amado, orienta esses homens para que haja uma vacina eficaz, um medicamento que venha, Pai, repreender toda a mortandade, liberta os nossos governantes da corrupção, trata com cada um, meu Pai querido Senhor, é o que eu oro, grato a Ti por tudo, ó Deus, em nome de Jesus, amém
e graças a Deus. Muito bem, povo de Deus, chegamos a mais um final de uma live. Amanhã, querendo o bom Deus, nós estaremos então findando o livro de Josué, entrando então já em Juízes, né, com a história dos juízes, e eu conto com cada um de vocês. Que Deus abençoe a cada um dos meus amados irmãos que estão conosco, que Deus abençoe minha filha Genilda, abençoe nossa querida Célia Regina, meu amigo Paulo Augusto, nossa querida Regina Rangel. Deus abençoe e abençoe também a nossa Jacira dos Santos, abençoe a Moniquinha, abençoe o Cláudio, abençoe nossa querida Sara Maria Esquiel. Deus abençoe a você, sua família, Thelma Fonseca, Paulinho Ferreira, pastora Jaqueline, Paulinho. Deus abençoe a todos os nossos amados irmãos, abençoe também Odete Justo e toda a família e todos que ainda irão entrar no decorrer desse vídeo. Vamos à bênção apostólica e estaremos concluindo então a ministração de hoje. Lembrando que de segunda a sábado aqui pelo Facebook, eu, pastor Alberto Brasil Bastos, estou trazendo o ensinamento do Antigo Testamento, 2 a 3 capítulos que eu estou ministrando por dia de segunda a sábado, sempre às 19 horas, e conto aí então com vocês estando conosco junto para aprendermos. O meu telefone que tem o WhatsApp está aí, né, na descrição do vídeo. Você querendo oração, querendo aconselhamento, então pode me passar uma mensagem de texto ou de áudio ou simplesmente ligar. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a vida de todos aqueles que aguardam a sua vinda e que toda a igreja diga amém. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Operando Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Quem é que nos fortalece, igreja? Jesus Cristo. Quem é que nos fortalece? Jesus Cristo. Nossa querida Thelminha colocou já para você aí o telefone do pastor Alberto Brasil, que tem o aplicativo do WhatsApp. Você pode então aí ligar ou passar a mensagem de áudio ou de texto e eu estarei na medida do possível atendendo você. Agora prometo-me uma coisa, vão prometer? Então tá bom. Sê tu também uma bênção nas mãos do Senhor. Tchau, gente. Beijos.